Cadê o nosso repórter Vitor Costa? Está posicionado lá? Já. O Vitor vai falar com a gente ao vivo sobre o caso da Alexandra, hein? Sabe que a Alexandra, mãe do Rafael, de 11 anos. Menino que foi assassinado. Preste atenção. Agora, daqui a pouco você fala, Vitor. Coloca a foto da mãe e filho. Ela se casou a primeira vez quando tinha 16 anos. 16 anos se casou a primeira vez. Vai vendo, vai vendo. O marido dela se matou. Sim. Investigação, descobrir, não, é morte. Não, peraí, se matou, toda essa história. Fecharam o processo, o inquérito. Diante dos fatos, agora, desse caso, que ganhou repercussão no Brasil inteiro, Alexandra, mãe do Rafael, disse que deu um remédio para o filho morreu, colocou o corpo numa casa da família, 15 dias depois descobriram a verdade, aí ela falou o seguinte, não, só queria ajudar meu filho, estava muito nervoso, estressado, era um remedinho para deixar ele mais calmo. Agora a polícia investiga a participação de outras 2 pessoas nessa história. Além dessa investigação que você acompanha a semana inteira, a polícia agora está analisando novamente o inquérito, a investigação que foi feita na época, quando ela tinha 16 anos. Se casa, o marido se mata. A polícia quer tentar encontrar provas, ou pelo menos algo que leve a polícia a mudar, pelo menos, a história do suicídio. Tem um filho, tem o marido que se matou. Veio um sinal na cabeça dos investigadores. Peraí, o passado dessa moça é um passado complicado. Será que o ex-marido, aliás, o marido que morreu, será que ele se matou? Será que ele tirou a própria vida? Daqui a pouco o repórter é ao vivo para falar dessa história, porque a informação que eu recebo é de que ela está prestando depoimento nesse momento para a polícia. Esta mulher falando mais uma vez com o delegado nesse momento, hein? Primeiro reportagem, depois o nosso repórter ao vivo para falar dessa história. Roda. A morte do menino Rafael Vinkers, de apenas 11 anos de idade, segue envolta em mistério. A motivação é desconhecida e o número exato de pessoas envolvidas ainda não foram descobertos pela Polícia Civil, que investiga o caso. Uma nova perícia foi realizada na residência da família para avaliar se a versão da mãe do garoto é possível. A diretora do Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias explica que a retomada do procedimento é considerada importante diante da complexidade do caso. Então essa prova ela vai tanto instruir o inquérito policial, né, vai chegar no fim do inquérito e o delegado vai poder fazer os indiciamentos, mas essa prova também vai seguir o processo lá adiante no judiciário, numa situação de júri. Essa prova vai ser utilizada e essa prova ela tem que ser idônea, ela não pode ter acontecido erros. Então, por isso, todo esse cuidado das coisas serem feitas da forma correta, da forma isenta, como deve ser. A versão apresentada pela mãe de Rafael, Alexandra Dolgonkensky, sustenta um homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de provocar a morte do filho. 2 comprimidos de diazepam, um calmante, teriam sido dados ao menino. Segundo a mulher, ao se dar conta de que ele havia morrido pelo excesso de medicamentos, amarrou o corpo em uma corda, puxou até a garagem dos vizinhos e colocou em uma caixa. A Polícia Civil Gaúcha analisa se vai reabrir o inquérito relacionado à morte do primeiro marido de Alexandra. Ele teria cometido suicídio por enforcamento. Na época em que se casou pela primeira vez, a mãe de Rafael tinha 16 anos de idade. As informações obtidas até o momento dão conta de que um menino foi morto em 14 de maio, dentro da própria casa, na cidade de Planalto. Alexandra chegou a registrar desaparecimento e pedir ajuda. 10 dias depois, apontou onde o corpo estava. A reconstituição do crime, considerada etapa importante pelas equipes de investigação, foi solicitada tanto pela polícia quanto pela defesa da mãe de Rafael. Ela busca conhecer organicamente o ambiente, até para que isso possa contribuir, se for o caso, para uma futura reconstrução do crime. E por que é relevante uma reconstrução do crime? Porque nós podemos aí estabelecer um passo a passo cronológico de tudo aquilo que eventualmente ocorreu.
desde o interior da residência onde morava o Rafael até a residência ao lado. Eu não consigo entender o seguinte, vamos lá, alguns pontos. Primeiro ponto, quem é que vai procurar uma corda quando você tem um filho desacordado morto? Onde estava esta corda? Por que ela lembrou de amarrar uma corda se não vai fazer diferença na hora de arrastar o corpo, não vai mudar o peso? Se eu puxar com a corda é mais leve? Não, peso é o mesmo. Segundo ponto, o menino morre, ela mesmo constata a morte do menino. Um pai e uma mãe em sã consciência, ao ver o filho desacordado, a primeira coisa é entrar em contato com profissionais da saúde, profissionais capacitados que possam atendê-lo, né? Pelo menos um mínimo de chance de vida. Agora, tem coisa que não bate. Ao vivo, Vitor Costa, nosso repórter direto do Rio Grande do Sul, em frente ao Palácio da Polícia Gaúcha. Porque é o seguinte, a informação que eu recebi, eu queria que você me confirmasse se ela ainda está prestando depoimento à polícia, está mais uma vez cara a cara com o delegado, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Peruca. Boa tarde a todos. Pois é, de fato, ela está, sim, ainda prestando depoimento que começou 1h30, mais ou menos, Peruca. Então, a expectativa que tem é que se estenda bastante ainda. Isso porque, como você disse, no caso, hoje, especialmente, 3 delegados aqui no local. Então, a Alexandra Dugolkenski, 32 anos, está em alguma das salas aqui. O Palácio da Polícia, na capital gaúcha, ele é um prédio muito grande, ocupa metade de um quarteirão, Peruca. Então, para se ter uma ideia, quando a gente chegou aqui, a nossa equipe de reportagem, nos posicionamos e um dos advogados de defesa da Alexandra, ele veio, conversou conosco e depois também, em um outro momento, um dos delegados envolvidos nesse depoimento, ele desceu aqui porque é o seguinte, Peruca, havia aquela dúvida de que ela decidisse se manter calada. Aí, tentando buscar esse artifício que existe na Constituição de se manter calada perante os investigadores. Porém, não. O que a gente pôde apurar aqui, em loco, foi que de fato ela começou a conversar e dar a versão dela. A defesa, só para você ter uma ideia, quem está em casa também acompanhando aqui ao vivo na tela do Cidade, a defesa quer tentar fazer um plano para que ela seja aí indiciada talvez como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Quando você falou, né, Peruca, essa questão do remédio. Pequeno Rafael, que até lá na cidade de Planalto, no norte aqui do Rio Grande do Sul, era chamado como Rafinha. E ele gostava muito de mexer com o celular. Até a gente viu na reportagem também, agora há poucos minutos aí, de que ele estava bastante agitado, por isso ela teria dado o medicamento. Mas ficam as dúvidas a respeito do envolvimento de outras pessoas. Por quê? Tem o seguinte, né, Peruca? Uma mulher, ela não é de alta estatura, não é assim tão forte, acabou arrastando o filho para uma residência vizinha e colocou dentro de uma caixa de papelão numa garagem. Então, é uma porção de mistérios que rondam essa situação aqui, então acaba acontecendo isso. A gente está no local esperando bastante já, a todo instante, na expectativa, porque tem uma previsão também, Peruca, de que termine só depois das 8h30 da noite, aí esse depoimento tão esperado, tão aguardado, da Alexandra Dugolkenski, 32 anos, que confessou já em um primeiro depoimento de que ela matou o filho. Só que também entra outro detalhe, porque os advogados de defesa queriam tentar anular esse primeiro depoimento. Esse daqui que a gente acompanha hoje ao vivo é um segundo. E a Polícia Civil Gaúcha já adiantou de que eles não pretendem excluir ou cancelar o primeiro depoimento. De fato, terão os dois e hoje ele é muito mais minucioso, muito mais detalhado, porque existe aí de fato um confronto e também por parte da Alexandra. Os advogados disseram que ele não teria validade, alegando a questão de que quando ela prestou depoimento lá em Planalto, ela não estava acompanhada dos advogados. Então, 10 dias depois do fato mesmo ter sido consumado, foi lá e, perante um delegado da região, um delegado distrital, ela acabou confessando e apontou onde estava o corpo do menino de 11 anos. Só para esclarecer também,
você disse, Peruca, sobre essa informação aí muito importante do primeiro companheiro dela, esse homem que está morto. A polícia também pode trazer uma novidade aí para o caso e que a gente vai seguir acompanhando, é o fato aí. Será mesmo que de fato essa mulher teria matado o antigo companheiro ou não? São informações que a Polícia Civil vai investigar e vai atrás. Só para quem também está acompanhando o caso, o seguinte, também tem um outro filho na história, um adolescente que ficou bastante chocado, Peruca.